Ter o mesmo peso e altura não é sinônimo de igualdade. Duas pessoas podem ter a mesma quantidade de quilos e tamanhos iguais, mas serem completamente diferentes, um magro e outro gordo. O que conta é a composição corporal. Ficou confuso? A gente explica melhor essa equação na matéria a seguir. As definições de peso e massa corporal geralmente confundem quem está de olho na balança. A massa corporal, ela está embutida dentro do peso. O peso total, que a gente verifica numa balança comum, ele vai contar vários pontos do corpo. Então, ele pesa tanto osso, quanto músculo, quanto gordura, quanto água corporal. Então, esse é o peso total. Massa, quando a gente chama massa magra, que é a massa livre de gordura, a gente tira a gordura do peso. Por isso é preciso desapegar da quantidade de quilos. O peso e o índice de massa corporal, o IMC, calculado pelo peso e a altura, podem inclusive estar dentro do padrão ideal, mas podem camuflar os índices de massa magra e gordura. São esses os protagonistas dessa conta. De 70 quilos pode ser a mesma coisa, como 70 quilos pode ser feito de 50% de músculo e o outro ter só 20% de músculo. Então, assim, o paciente pode ter 70 quilos, mas pode ser só de gordura, como pode ser só de massa muscular, só de músculo. 1 quilo de gordura ocupa muito mais volume, por exemplo, do que 1 quilo de massa muscular. Então, o fato de você perder 1 quilo, às vezes você acha que é pouco, mas não é. 1 quilo, ele ocupa grande volume, espaço. Então, tem que saber essa diferença. Eu ganhei 1 quilo, mas foi de quê? Foi de gordura ou foi de músculo? Essas medidas podem ser reveladas em procedimentos e exames simples, feitos por um especialista. Um deles é o método de dobra cutânea, onde a gente vai aferir as dobras para ver o percentual de gordura corporal. Outro deles que é muito utilizado hoje em dia é o aparelho de bioimpedância, que é um aparelho que ele vai verificar justamente a quantidade de massa muscular, a quantidade de massa de gordura, água corporal, quanto de osso você tem, a quantidade de massa óssea. Outro também que hoje em dia é considerado padrão ouro é o exame DEXA, que é como se fosse uma densitometria óssea, você faz em unidades hospitalares. Então você deita num aparelho como se fosse uma densitometria mesmo, e ele vai fazer como se fosse um raio-x do teu corpo, e aí vai verificar realmente a quantidade de gordura, quantidade de músculo, a quantidade de osso. Para mulheres, até 28%. Para homens, não deve passar dos 20% do peso total. O excesso de gordura aumenta os riscos de doenças como diabetes, infarto, AVC, problemas nos rins e no fígado. Quanto mais massa magra a gente tem, maior é o nosso metabolismo, menor é o risco de doenças cardiovasculares. A gente tem maior produção de hormônios como testosterona, que é um hormônio da vitalidade, é o hormônio da juventude. Então, quanto mais massa muscular, até maior mobilidade você vai ter. Você consegue caminhar mais facilmente, se levantar, fazer todos os movimentos. Então, mais massa magra é igual a mais saúde. Hábitos saudáveis ajudam no ganho de massa magra. Boa noite de sono, porque é no noite de sono que a gente tem a produção hormonal que nos ajuda a crescer o músculo e diminuir a gordura. Boa alimentação, uma alimentação bem balanceada, livre de farináceos, açúcares em geral. Procurar incluir mais legumes, verduras, as proteínas em si, né? As proteínas animais ou as proteínas vegetais, como a carne, o peixe, ou feijão também, que tenham fonte de proteína. Então, essas proteínas lhe ajudam no ganho de massa muscular. E lógico, que não menos importante, a atividade física, de preferência alguma que tenha uma atividade que a gente chama de resistida, que o paciente faça força, no caso, uma musculação, um funcional ou um crossfit. Agora você já sabe como ficar em dia com a saúde e principalmente que não precisa ter tanto medo assim da balança.